Boa noite. É com alegria que a gente recebe hoje aqui Raimundo, né? Jornalista renomado. A gente vai ter a apresentação do Ione, que vai falar um pouco sobre ele. Mas eu queria dar um toque. Esse foi uma parceria do Sindicet junto com a Fundação Cultural, que o Vitor e o Conde estiveram na Fundação e quando propuseram tratar desse tema, prontamente a gente topou. Espero que isso já nos desafio que isso continue, né? Que a gente possa auxiliar nesse tipo de discussão, né? Em especial aquilo que reflete a São José. Né? Então, se a gente está falando do Brasil, da tecnologia, e temas tão próprios do Brasil, a gente tem que reflexo aqui. Hoje, obrigado ao Ceneiro, boa noite a todos. Eu queria primeiro parabenizar o sindicato, o Sindicet e a Fundação pela iniciativa e agradecer isso que eu considero uma honra, uma satisfação e um prazer, que é apresentar o Raimundo. Eu escrevi um texto curto aqui, podem ficar tranquilos, uma página, eu leio em 3 minutos, mas eu quero citar de onde eu o tirei. Eu tirei esse texto de um artigo chamado O Jornalismo Radical de Raimundo Rodrigues Pereira, que foi produzido pela professora doutora Maria do Socorro Furtado Veloso, hoje ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela orientou o trabalho final de graduação de uma aluna, atualmente jornalista, chamada Maria Cristina Oliveira Gonçalves, que se formou jornalista em 2007 pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, São João da Boa Vista, São Paulo. As duas autoras transformaram essa monografia num artigo que foi publicado no 6º Congresso Nacional de História da Mídia, em maio de 2008, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Raimundo Rodrigues Pereira nasceu em Exu, Pernambuco, em 1940. Aos 4 anos, ele se muda para São Paulo, onde seu pai se estabelece na cidade de Pacaembu. É em Pacaembu que se dá sua primeira incursão ao jornalismo aos 12 anos como cronista esportivo no serviço de alto-falante local. O sonho do Raimundo garoto é ser jogador de futebol. Como seus esforços nesse sentido se revelam frustrantes, Raimundo decide mudar de objetivo e é aprovado no vestibular de engenharia do ITA. Seria no ITA, nos primeiros anos da década de 60, que Raimundo teria forjado sua formação ideológica de esquerda, pois é lá que ele encontra, segundo suas próprias palavras, mentores que o recebem e o encorajam e com os quais ele se enturma. Sua vocação para o jornalismo teria continuidade no ITA, onde ele redige parte do jornal semanal do Suplemento. Mas Raimundo não seria engenheiro, já que por motivos políticos seria preso e desligado do ITA na esteira das ações ditatoriais do golpe de 64. Em 65 inicia o curso de Física da USP, onde edita o tabloide mensal e alternativo Amanhã. Mas Raimundo também não seria físico, e sim jornalista, e como tal, nos últimos anos da década de 60, ele passa pelas redações das revistas Médico Moderno, Máquinas Mentais, dos jornais O Dia e Folha da Tarde e compõe a equipe que cria a revista Veja em 1968. Deixa a Veja em meados de 1970 e passa a atuar como freelancer, produzindo reportagens que ficariam históricas, como a sobre a Amazônia, publicada pela revista Realidade. Em 72 é fundado o semanal Opinião, do qual Raimundo se torna editor-chefe, e onde fica até 75, quando sai para montar o semanal Movimento. Juntamente com o Pasquim e Opinião, o Movimento ficaria célebre pela prática de um jornalismo de resistência à ditadura. O Movimento, em particular, seria brutalmente perseguido pela censura, que vetaria mais de 2.000 matérias, quase 3.000 ilustrações e apreenderia na banca 3 de suas edições já impressas. O Movimento seria um dos últimos jornais a se ver livre da censura, o que lhe proporcionaria um imediato aumento de 250% nas vendas em 1978. Todavia, seria obrigado a fechar suas portas em 1981
após os atentados terroristas da extrema-direita às bancas de jornal que o comercializavam, o que fragilizou de vez sua circulação. Isso ocorreu, registre-se, 2 anos após a promulgação da Lei 6682, de agosto de 79, que ficaria conhecida como Lei da Anistia. Raimundo retorna então à editora Abril para trabalhar na revista Ciência Ilustrada, na qual fica até 83 e da qual sai para criar o jornal alternativo Política, e em 1986 a editora Política, pela qual lança a primeira coleção Retrato do Brasil e em seguida o jornal diário Retrato do Brasil, que todavia circularia por apenas 2 meses. Com o fim do jornal, Raimundo volta para a grande imprensa, tendo sido, entre outras coisas, editor e repórter especial da revista semanal Isto É, com passagens e colaborações por diversos órgãos da imprensa, que incluem novamente a revista Veja e, mais recentemente, Caros Amigos e Carta Capital. Em 97, funda a editora Manifesto, que publica a revista Reportagem, que circula até 2005 e é substituída pela revista Retrato do Brasil, que desde então circula mensalmente e da qual eu sou um satisfeito assinante. Para concluir, umas meras considerações pessoais. Eu conheço o Raimundo há não muito tempo, há 10 anos. Nós nos conhecemos em 2003 no Núcleo de Engenharia, no Rio de Janeiro. Mas eu ouço falar do Raimundo, eu leio o Raimundo desde que eu entrei no ITA em março de 1974, portanto, aproximadamente 40 anos. E tenho orgulho e a honra de ser sucessor do Raimundo em pelo menos um órgão de imprensa, que foi o suplemento, porque eu fui diretor do DID, Departamento de Imprensa e Divulgação, e li os textos que o Raimundo escrevia e também publicava no mesmo jornal, o suplemento. Quero dar 2 informações que eu acho que vai ser difícil de vocês encontrarem sobre o Raimundo, que são as seguintes. Primeiro, vocês sabem que o vestibular do ITA é um vestibular competitivo e não é muito fácil de ser aprovado lá. Eu não tenho certeza absoluta, mas a conjectura de que o Raimundo é o único caso da história do ITA de alguém que não foi aprovado no vestibular uma vez, mas 2 vezes, em 2 anos consecutivos. Na primeira vez que ele foi aprovado, por motivos particulares, ele não pôde cursar o ITA. Naquela época não era possível trocar a matrícula, ele precisou fazer vestibular no ano seguinte e foi aprovado de novo. E a outra informação interessante, essa eu acho que vocês vão gostar, é que a carreira futebolística do Raimundo foi interrompida por uma barreira que ele não passou, uma peneira da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde ele seria barrado na companhia de um jovem jogador também barrado, que se chamaria Roberto Rivelino, que seria campeão mundial em 1970 pela seleção brasileira. E para concluir, antes de passar a palavra para o Raimundo, eu tenho ainda um outro texto aqui de 8 linhas, que é escrito pelo jornalista Hélio Gaspari, foi publicado na Folha de São Paulo em 21 de outubro de 2012. O Hélio Gaspari trabalhou junto com o Raimundo, foi subordinado do Raimundo no órgão de imprensa, e ele tem um texto aqui que eu acho que é muito feliz para retratar a pessoa que vai falar para nós hoje. Diz o Hélio Gaspari: o contexto é longo, então eu só trouxe as 8 linhas. Com mais de 40 anos de carreira e obsessões investigativas, Raimundo já contrariou a sabedoria convencional em pelo menos 2 ocasiões. Há 2 anos provou que o banqueiro Daniel Dantas foi satanizado pelo delegado Protógenes Queiroz na Operação Satyagraha. Nenhum dos fatos que mencionou foi desmentido. Em 1996, ele investigou as denúncias de má conduta profissional feitas contra a cientista brasileira Teresa Imanishi. Tinha do outro lado, contra si, um prêmio Nobel e o governo americano. Prevaleceu. E depois de 10 anos, a cientista foi inocentada com pedidos de desculpas do New York Times e do Washington Post. Bem, Raimundo vai hoje nos falar sobre um dos temas que ele domina, que é a ciência e tecnologia. Eu aprendi que com o Raimundo, quando ele fala, quando ele escreve, eu leio, quando ele fala, eu ouço. Então, com vocês,